Paz do Senhor, meus irmãos, no dia de hoje, continuando a nossa série, né? Conhecendo Deus e a sua vontade. E no dia de hoje, vem trazer exemplos, né? De algumas formas de se adorar a Deus, servir a Deus, que é sem conhecimento, né? Servindo a Deus de maneira errada. E trarei exemplos aqui na palavra de Deus. Primeiro exemplo, eu vou trazer o exemplo de Cornélio, conforme eu prometi, aqui em Atos 10, né? Cornélio, ele era um homem, né, que tinha dinheiro, ele tinha status, ele era um homem muito conhecido, não era judeu, né? Ele fazia parte, aqui o Atos 10 diz assim, havia em Cesareia, ele morava em Cesareia, e ele era um centurião da corte, né? Comandava ali o exército da corte romana, era piedoso, a Bíblia diz que ele era piedoso, e era temente a Deus, mas servia a Deus sem conhecimento. Ele não sabia como servir, ele servia a Deus, mas não sabia como servir, a maneira certa que Deus. Ele queria ser adorado, deveria ser adorado, né? Ele ia adorar da maneira dele, da forma dele, mas não trazia salvação, a maneira que Cornélio adorava, né? A gente vê que Deus, ele viu, ele disse, olha, Cornélio, tem chegado diante de mim as tuas ofertas, porque tinha. O que o Cornélio fazia era com o coração sincero, mas não sabia a maneira certa de fazer. Não era aquela maneira que Deus ele tinha determinado que fosse feito, né? Tinha que ser através de Cristo, no caso de Cornélio. E a gente vê que Deus ele ali deu as orientações, né? Cornélio, olha, ele era um homem que jejuava, era um homem que orava, dava esmola, era temente, piedoso, mas não servia a Deus da maneira que Deus queria ser servido. E foi necessário, né? Deus ele podia naquele momento enviar o anjo, né? Anjo, diga para ele não, mas Deus mandou Pedro, né? Buscar Pedro para que ele pudesse conhecer, né? A vontade de Deus, o querer de Deus para a vida dele. E Cornélio ele foi salvo. A gente vê que quando Cornélio ele adorava a Deus, mas ele poderia até, não sei ao certo, não posso afirmar, mas ele poderia até adorar outros ídolos, não sabemos por quê. Porque a gente vê aqui que tinha idolatria no coração de Cornélio, né? Ele não tinha o conhecimento. A gente vê que quando ele viu Pedro, ele se prostrou aos pés de Pedro. E Pedro disse, levanta-te, porque eu também sou homem como tu, né? Então ele não tinha o conhecimento que só tinha que se adorar a Deus, né? O coração de Cornélio não tinha só Deus ali no coração de Cornélio. E a gente vê que quando Pedro ele começou a falar, nem terminou de falar, mas o coração do Cornélio estava tão temente, assim, tão que só faltava mesmo crer, a fé em Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo foi derramado sobre a vida daquele homem, né? Trazendo muitos exemplos, Apolo também. Apolo era um homem que pregava a palavra, eloquente, entendido, ousado, pregava com ousadia, com eloquência, conhecedor das Escrituras, mas não era da maneira que Deus queria. Não conhecia Deus completamente, só conhecia Deus por partes. Ele conhecia a Escritura, mas não conhecia o Deus da Escritura, né? E a gente vê que foi necessário Átila e Safira ali chamar ele à parte. Ele estava ali na sinagoga pregando, e Átila e Safira chamou ele e orientou ele o caminho, né? Pregava com ousadia, conhecimento ele tinha das Escrituras, mas não conhecia totalmente o Deus das Escrituras. E muitas pessoas agem dessa forma, né? Outras pessoas, como no caso de Cornélio, prega, palavra, jejuma, dá esmola, e, e acham que isso aí, mas é a vontade de Deus. Acho que isso vai trazer salvação e não é. Outras pessoas que se dedicam tanto, se esgastam na obra do Senhor, né? Como Marta. Mas a melhor parte não fazem como Maria, porque não tem o conhecimento do querer de Deus. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Já fiz um vídeo aqui falando sobre quem é Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, né? E é complicado a gente um vídeo só, a gente deixar, né, totalmente dito como servir a Deus, né? Como ele quer ser servido, o que se necessita, né, para servir a Deus com fidelidade. Porque no caso de Cornélio, Cornélio tinha todas as outras coisas, mas faltava o crer. A fé em Jesus Cristo. A gente vê que quando Pedro falou da fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Apolo precisava do revestimento do Espírito Santo. Ele não conhecia, ele só conhecia o batismo de João, mas não conhecia o revestimento do Espírito Santo, o poder do céu. Jesus Cristo, né? Ele só conhecia, pregava o batismo de João, né? Também nós vemos, irmãos, lá no livro de 2 Reis, a gente vê, vou colocar aqui para vocês onde está escrito, que o povo de Israel, né, o rei da Assíria, ele veio, pegou o povo de Samaria, levou para lá, em cativeiro, e pegou pessoas de lá de todas as nações. Ele tem esse costume de misturar as nações. E colocou ali na terra de Israel. Só que ali era uma terra sagrada.
Era uma terra santa, que tinha sido santificada, separada para o Senhor. E começou fera selvagem consumir o povo, comer o povo, né, atacar o povo. E aquele povo, mesmo sem ter o conhecimento de Deus, eles entenderam que era um castigo de Deus. Então eles fizeram o quê? Foram lá no rei da Síria e pediram a ele, e clamaram a ele. E ele mandou um sacerdote para ensinar, né, algumas coisas sobre o Deus. Então assim, aquele povo começou a adorar a Deus, mas o coração dele dividido. Ele não adorava a Deus, não era de todo o coração. Não adorava a Deus com inteireza. Eles adoravam a Deus com medo. Medo de Deus castigar. Medo de Deus pesar a mão sobre a vida deles, como eu já falei aqui no espírito de escravidão. Serviam a Deus com medo. Eles adoravam a Deus, mas também adoravam outros deuses. O coração não estava totalmente inteiro entregue a Deus, como falou Jeremias. Jeremias nos dá, né, na passagem de Jeremias, ele mostra como servir a Deus, como adorar, de que maneira Deus quer ser servido. Iremos estudar esse capítulo de Jeremias. No livro de Jeremias, irmãos, 29 e 23, Deus ele mostra a maneira que ele quer ser adorado, a maneira que ele quer ser servido. Diz assim, ó, e buscar-me-eis, e me achareis. Quando é que eu vou buscar e o achar com inteireza? Servir a ele como ele quer ser servido. Quando me buscarem de todo o vosso coração. Deus não quer nada menos do que todo o teu coração, todas as tuas forças. Ele quer ser prioridade. E o que é buscar a Deus de todo o coração? É quando ele se torna prioridade. É quando ele se torna, tá no centro da tua vida. É quando o teu querer é dele, quando a tua vontade é dele, quando a tua vida está integrada. É quando, antes de fazer qualquer coisa, você coloca ele como prioridade. Mas aqui também vamos voltar um pouquinho atrás, né? De pessoas que servem a Deus, mas não servem de todo o coração, não servem sem reverência, sem compromisso. Pessoas que servem a Deus sem compromisso, está lá no livro de Eclesiastes. Vamos já para o livro de Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, que diz assim: guarda o teu pé, tenha reverência, tenha cuidado quando entrar na minha casa, porque Deus ele quer ser servido de todo o coração. Quando eu sirvo a Deus de todo o coração, eu tenho reverência, né? E o que é reverência, irmão? É o cuidado de como se apresentar diante de Deus. Porque muitas pessoas têm o cuidado de se apresentar diante de uma autoridade, né? Diante do juiz, tem que ser farda, tem que ser uma roupa, né? Ninguém chega diante do juiz com um shortinho, né? Roupa sem manga, com boné, não chega. Mas na casa de Deus, muitas vezes a gente quer chegar de todo jeito, a gente quer entrar de todo jeito. E não é assim, não é essa maneira que Deus quer ser servido, quer ser adorado. E aqui ele fala, guarda o teu pé, tenha cuidado. Quando entrares na casa de Deus, observe a maneira que você está procedendo na casa dele. Quantas pessoas vão para casa se não é conversa. Quantas vezes a gente tem errado isso e precisamos melhorar, né? A Bíblia diz no livro de Atos que em toda alma havia temor. Era milagres operado. Deus se mostrava de forma tremenda. A presença de Deus era forte porque havia temor. O que é temor? Reverência, cuidado, a gente conhecer quem é que eu estou servindo. De quem é? Eu estou diante de quem? É conhecer a soberania de Deus, a grandeza dele. Quem é Deus? Porque muitas pessoas servem a Deus, mas não conhecem quem é ele. Voltando aqui, irmãos, para o livro de Eclesiastes 5, onde Deus diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, né? Que indica a reverência, a maneira de eu me comportar quando eu entro na casa de Deus, sabendo que eu estou diante de um Deus que é dono do céu e da terra, dono de tudo, é o tempo de reverência. Né? Quando a gente entra dentro do juiz, sabemos que tem a forma de se comportar dentro do juiz. Ninguém vai entrar dentro do juiz chupando chiclete, né? Ninguém vai desacatar. Então, assim, muitas vezes, né, a gente teme ao homem. Mas diante do nosso Deus, sem o conhecimento, nós não servimos como ele quer ser servido, como deve ser servido, com reverência. E a Bíblia diz que aquele povo, em cada alma havia o temor. Eles conheciam quem era Deus. Eles tinham temor, sabiam que estavam diante de um Deus que é grande, tinha que ter reverência, tinha que ser reverenciado. Né? Então, eles agiam com reverência. É por isso que Deus se manifestava de forma tremenda na vida do povo, porque serviam como deve ser servido. Né? Como Jeremias disse, de todo o teu coração. E aqui diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir, tenha cuidado com as suas palavras, né? Com o que você vai falar. Muitas pessoas, porque faziam votos, né? E não cumpriam. Mas aqui o que eu quero chegar aqui é na parte B do versículo que diz, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então é um tolo, as pessoas que chegavam diante de Deus e achavam que Deus só estava, né, interessado na sua performance, interessado no seu sacrifício. Olha, Deus,
eu vou fazer assim, ou então eu chegava diante de Deus de qualquer jeito, de toda maneira, né, para apresentar o seu sacrifício. E sabe que Deus estava aceitando, que era de todo jeito, somente a performance, né? Não ia com o coração inteiro, não ia com o coração quebrantado diante de Deus, né? E Deus já que a Bíblia está chamando de tolos, pessoas tolas, né, que faziam voto e achavam que Deus não estava vendo, né? Sem compromisso, não tinham compromisso com ele. E no livro de Jeremias, a Jeremias ele nos leva, assim como o povo de Israel, né? Ele dizendo ali para o povo de Israel, Deus através da vida de Jeremias, ele disse assim: olha, eu castiguei vocês, mas passados 70 anos, né, do castigo, eu os visitarei. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Deus diz: eu tenho coisas boas, coisas grandes eu fazer na vida de vocês, né? Mas está faltando o quê? Entregar o coração com inteireza, entregar o coração com sinceridade. Porque o povo estava dividido entre Deus e a adoração a ídolos, né? E a gente pode dizer assim, mas não adora ídolo, não. Mas os ídolos de hoje em dia, irmãos, muitas vezes é o celular, tudo que eu tenho colocado como prioridade na minha vida, né? Se torna um ídolo na minha vida. Então Deus diz assim, me buscam, vocês vão me achar quando me buscar com todo o vosso coração. O que é o coração, irmãos? Buscar de todo o coração é buscar pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer. Não buscar Deus somente quando ele, né, precisar de alguma coisa. Não é assim, não é dessa maneira que Deus quer ser servido. Buscar Deus de todo o coração, irmãos, não é buscar Deus somente quando precisa de alguma coisa, somente quando eu estou necessitada de alguma coisa que eu vou lá e eu busco, não. É eu buscar Ele sem reservas, né? Sem distrações. Eu estou buscando a Deus, mas estou com o coração focado em outra, mas o coração está focado em outra coisa. Não, é sem distrações. Entrega as vontades, entregar os desejos, deixar Ele invadir a mente, deixar Ele dominar as emoções. É essa maneira que Deus quer ser servido, com reverência, entendendo, tendo o entendimento de quem Deus é. Ele é soberano, Ele é santo acima de tudo, então Ele quer santidade. Ele quer reconhecimento da grandeza dEle, da glória dEle. E a gente vê ali quando Isaías, né, ele viu aquela visão, Deus se manifestava no Antigo Testamento, irmãs, de forma surpreendente, né, quando era com Moisés, né? A gente vê que quando tinha alguém com o coração quebrantado diante dele, ele se revelava poderosamente. Mas quando o povo pecava, quando o povo dividia o coração com outras coisas, né? E a presença de Deus se distanciava no meio do povo. Então a presença de Deus, irmãs, se você quer a presença forte do teu Deus na tua vida, né? Tem que ser de todo o coração, sem reserva, ele tem que ser prioridade acima de tudo, tem que ser o que ele quer, não é o que eu quero. O coração, irmãs, lá para o povo, no hebraico, né? Para o povo judeu, é o centro dos pensamentos, das emoções, das vontades, das decisões, sentimentos e intenções. Então, tudo isso eu tenho que entregar a Ele, por todo o coração, buscar Ele com todo o meu ser, com todas as minhas emoções, focar nele, buscar com o propósito de obedecer, de seguir os mandamentos dele. Porque muitas vezes eu busco, né, como aquele povo, somente oferecer sacrifícios. Mas eles não queriam obedecer à voz de Deus, não queriam obedecer ao Senhor. Então a maneira de que Deus quer ser servida é com todo o coração. Não somente quando eu precisa. Não servir a Ele somente, né, com distrações. Muitas vezes eu estou em oração, mas com o celular na mão. Estou cantando com o celular na mão. Não, sem distrações, sem reservas. Entregar totalmente o corpo, a alma e o espírito. Essa é a maneira de Deus quer ser servido e que Ele quer que você entenda, que eu entenda, que nós entendamos, porque eu preciso mudar também. Quando eu chego na casa de Deus, eu tenho que ter reverência. A minha maneira de sentar, a minha maneira de falar, a forma de eu me apresentar diante dele. Não é de todo jeito, não é de toda maneira, com todo tipo de roupa, de todas as formas. Não, irmãs, Deus ele é santo e Ele exige santidade de mim e de você. Então, esta é a maneira certa de servi-lo, com todo o coração. O coração, a Bíblia diz que é o centro da nossa vida, então tem a ver com toda a tua vida. Tudo em você tem que ser para Ele. Ele não quer nada menos do que a prioridade da minha vida e na tua vida. Que muitas vezes o Espírito Santo de Deus ele não se manifesta da maneira que Ele quer se manifestar, porque não há uma entrega total. Não há uma disposição de entregar o ser, a alma, para que Ele possa agir da maneira que Ele quer, né? Então, pessoas que servem a Deus, mas não conhecem quem está servindo. Serve de todo jeito, achando que toda adoração Deus recebe, não é verdade. Onde há reverência, onde há temor, o Espírito Santo ele se manifesta. O pecado é revelado, há arrependimento, há quebrantamento.
mas para que a presença de Deus no nosso meio, porque hoje o que a gente sente, irmãs, é uma gota, muitas vezes, do que Deus quer revelar para mim e para você. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho reverência, eu não tenho temor. O que é temor? É reconhecer a soberania de Deus, saber quem eu estou servindo. Não é de todo jeito, não é de toda forma que Ele aceita nosso coração. Ele não quer a minha performance, Ele quer o meu coração, os meus desejos, as minhas vontades, o meu ser. Não é somente o coração, como muitos dizem aí, né, eu ando no meu corpo do jeito que eu quero e só entrega a alma, e não é verdade. É o corpo, a alma e o espírito com inteireza, completude, completo, inteiramente, né. Somente essas minhas palavras, espero ter ajudado, né, e fiquem na paz de Deus. E termina aqui o nosso estudo.